Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto e nessa videoaula nós vamos corrigir as atividades propostas para a semana 4 do PET do nono ano de matemática. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e venha estudar comigo. O tema dessa semana é áreas de figuras planas. É um assunto que nós já conhecemos, vocês alunos já estudaram isso nos últimos anos, e a ideia agora é simplesmente recordar como fazer o cálculo da área de algumas figuras, ok? Então, olha só, a área é a medida da superfície de uma região. A unidade padrão que nós utilizamos é o metro quadrado, mas também se utiliza com frequências múltiplos e submúltiplos, ou seja, os múltiplos são unidades maiores e os submúltiplos do metro são unidades menores. Observe o quadro para recordar essas unidades de medidas. Então, veja bem, nesse quadro aqui eu tenho minha unidade de medida padrão, que é 1 metro quadrado. Se eu tenho 1 metro quadrado e quero transformar para decímetro quadrado, eu vou dividir por 100, ou seja, 1 e mais 2 zeros, né? Então, de 1 sobre 100. Se eu tenho metro quadrado e quero transformar para centímetro quadrado, eu vou dividir por 10.000. Observa que é 1 e aqui, ó, dividido por 10.000, 4 zeros, ok? Se eu tenho 1 metro quadrado e quero transformar para milímetro quadrado, eu vou dividir por 1 milhão. 1 e mais 6 zeros, ok? Olha só, eu posso descrever aqui melhor para vocês, exemplificar. A ideia é a seguinte. Eu estou no metro quadrado e quero transformar para decímetro quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100. Ou seja, 1 metro quadrado é equivalente a 100 decímetros quadrados, ok? Se eu estou no decímetro quadrado e quero passar para centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 novamente. Então, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. E se eu tenho 1 metro quadrado, eu estou no centímetro quadrado, quero passar para milímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 novamente, ok? Então, a ideia é a seguinte, se eu estou vindo aqui da esquerda para a direita, eu vou sempre multiplicar por 100. Vou multiplicar por 100 para cada casa que eu andar, e aqui por 100 novamente. Eu não falei das unidades, mas eu tenho aqui ó, o quilômetro quadrado. Deixa eu pegar um laser aqui. Eu tenho aqui o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, que são os múltiplos, né, as unidades maiores. E eu tenho as unidades menores, que é o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Então, olha só, da mesma forma que quando você vai para a direita, você tem multiplicar por 100, se você vai voltar, você tem que dividir por 100. Então, se você tem, deixa eu fazer isso aqui maior. Se você tem 1 milímetro quadrado, quer transformar em centímetro quadrado, divide por 100. Aí depois você está em centímetro quadrado, quer passar para decímetro, divide por 100. Se está no decímetro, quer passar para centímetro quadrado, você divide por 100 novamente. E essa brincadeira segue aqui, dessa forma aqui. Então, dividindo sempre por 100, nós vamos ver alguns exercícios resolvidos. Ou melhor, na hora de resolver as atividades, nós vamos ver como aplicar essa tabelinha. Mas é importante você recordar como construí-la, né? Não vou pensar em decorar, mas pensar como você vai construir. Se você fosse construir, você ia colocar o metro quadrado aqui no centro. Do lado esquerdo tem 3 unidades, né? O decímetro, o centímetro e o milímetro. E do lado direito tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Sempre lembrando que uma unidade, a relação entre elas é que uma vai ser maior que a outra 100 vezes ou menor que a outra 100 vezes. Se elas forem unidades vizinhas, né? Vamos pensar assim. Então, agora nós já podemos ir para as atividades.
primeiro exercício diz o seguinte: a sala da casa de Felipe é retangular e seus lados medem 4,5 metros e 3 metros. Ele decidiu trocar o revestimento do piso da sala e, para isso, usará placas quadradas de 18 centímetros de lado. Quantas placas, no mínimo, Felipe deverá comprar? Então, olha só, se os lados medem 4 metros, 4,5 e 3 metros, é aceitável, né, que esse lado maior aqui, menor é 3 metros e o lado maior aqui é 4 metros e meio. Então, a ideia é a seguinte. Primeiro, eu vou calcular a área dessa região aqui, a área da sala toda. Para eu calcular a área da sala, o que eu faço? Esse aqui é um retângulo, então eu vou multiplicar os dois, base aqui, né, 4,5 vezes a altura, base vezes a altura. Então, vou ter que a área é 4,5 vezes 3. O que eu fiz? 3 vezes 4 é 12. 3 vezes meio, 1,5. Isso aqui foi só uma maneira de fazer o cálculo de cabeça, mentalmente, ok? Quando eu somar aqui, eu vou ter 13,5 metros quadrados. Olha só, essa é a área que eu preciso revestir de pisos, beleza? Foi me falado que cada piso tem 18 centímetros de lado. Então, o que eu tenho? Vou pensar que essa é a minha sala, eu vou revestir de vários pisos. Ok? É claro que aqui eu coloquei 5 grandes, 5 aqui, mais 5, 15. Não significa que serão 15, né? Mas só para a gente ter uma ideia. O objetivo aqui é eu descobrir qual a área de cada piso que eu vou estar usando. Então, o lado de cada piso, elas são quadrados, né? Eu poderia pensar que é esse aqui, ó. Poderia pensar assim, ó. Poderia pensar que é um pequenininho desse aqui, não é o caso, né? Mas teria 18 centímetros aqui e 18 centímetros. Então, a área de um único azulejo, de um único piso, é quanto? 18 vezes 18, que é igual a 324 centímetros quadrados. Veja bem, tenho aqui metros quadrados e aqui eu tenho centímetros quadrados. Então, a ideia é trabalhar com a única unidade de medida. Então, vamos recordar aqui, ó. Eu tenho metro quadrado e quero transformar para centímetro quadrado. O que eu vou fazer? Vamos lembrar nossa tabelinha lá atrás. Se eu estou no metro quadrado e vou transformar para centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 e vou multiplicar por 100 de novo. Então, vamos usar a caneta aqui, ó. Estou dizendo que eu tenho 13,5 e tem que transformar para, eu estou aqui em metro e tem que transformar para centímetro. Então, vou andar duas casas para a direita. Então, vou multiplicar por 100 e vou multiplicar por 100 de novo. Multiplicar por 100 duas vezes. Então, vezes 100 vezes 100. Quando eu multiplicar por 100 uma vez aqui, ó, 13,5 vezes 100, é fácil de a gente enxergar que isso aqui vai dar 135. 135, andei uma casa, opa, ficou faltando um zero, né? Então, 13 vezes 100 vai dar 1.350. Vezes 100 de novo, então é só acrescentar os dois zeros. Então, 13,5 vezes 100 vezes 100 deu 135 mil centímetros quadrados. Então, o que eu tenho? Eu tenho 135 mil centímetros quadrados e quero revestir com azulejos que cada um mede 324 centímetros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou efetuar essa divisão. O total de peças deixa eu pegar o laser aqui novamente, o total de peças é 135 mil dividido por 324. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar que o total de peças é 416,67 aproximadamente, ok? Quantidade de placas, né, que eu vou precisar de 18 centímetros quadrados, 18 centímetros de lado. Só que eu não vou falar que essa quantidade aqui, né, 416,67. Eu vou arredondar isso aqui para quanto? 417. Então, meu total aqui, ó, é de 417 peças. Essa é a quantidade de placas que eu preciso para revestir a minha sala. No caso, eu não, né? O Felipe precisa para revestir a sala. Continuando, próximo exercício. Número 2. Uma praça possui 8 canteiros em forma de losango, tá aqui o losango, nos quais serão plantadas mudas de flores. A diagonal maior de cada canteiro mede 5 metros e a diagonal menor mede 4 metros. Sabendo que serão plantadas 13 mudas por metro quadrado, quantas mudas serão plantadas ao todo nos canteiros dessa praça? Então, vamos rabiscar aqui. Eu tenho que essa diagonal, a diagonal menor, mede 4 metros. A diagonal maior mede 5 metros. O que eu preciso é calcular a área dessa região.
Qual a área de um único losango desse, um único canteiro? Tá, a diagonal é dada por a área é dada por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a diagonal maior é 5 vezes 4 dividido por 2. Eu vou ter 5 vezes 4 é 20 dividido por 2. Então, 10 metros quadrados, ou seja, cada canteiro tem 10 metros quadrados. Agora eu quero saber qual a quantidade de mudas. Eu posso plantar 13 mudas por metro quadrado. Ou seja, o que eu vou fazer? O total de mudas vai ser 13 vezes 10, ok? Vezes 8. Por que 8? Porque eu tenho 8 canteiros iguais. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter que o total de mudas são 1040, ok? Esse aqui exercício é bem simples e rápido. Vamos para o número 3. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio que não estava com gramado. Observe. Então, a região é essa aqui mais escura. Eu posso pensar que essa aqui é a minha base, né? A base do trapézio, mede 12, a base maior. Essa aqui é a minha base menor, que mede 8 metros. E aqui, ó, a minha altura tem 5 metros. Então, o arquiteto desenhou um esboço da área para crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia, que é essa aqui amarela, de formato triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular. Então, olha só, ele aumentou esse pedacinho e toda essa área cinza aqui será de piso emborrachado. Então, tá aqui o esboço, né, como eu estou comentando com vocês. Só observe o seguinte, essa região amarela aqui é idêntica a essa que ela acrescentou aqui do lado, ok? Para montar um retângulo, ficar no formato retangular. Então, o primeiro exercício está pedindo o seguinte, qual a área do terreno que não está gramado? Eu sei que para calcular a área de um trapézio, que no caso é essa região que eu quero, eu vou somar as duas bases, vou multiplicar pela altura e vou dividir por 2. Então, tá aqui, somei as duas bases, 12 mais 8 é igual a 20, multipliquei por 5, 20 vezes 5 é 100, dividido por 2, 50 metros quadrados. Então, essa é a área dessa região, 50 metros quadrados. Qual a área da região onde será colocada a areia? Onde será colocada a areia, esse aqui é um triângulo, ok? E um triângulo que eu sei, para calcular a área, o que eu faço? Pego a base, no caso, essa base aqui seria quanto? Vamos olhar para a nossa figura. Vamos aqui, ó. Esse pedacinho aqui é 8 metros, então esse pedaço aqui é 2 metros. Aqui, 2 metros também, né? Para eu somar e dar os 12 metros, que é o comprimento total. Então, para eu calcular a área desse triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base é 2, vezes a altura, que é igual a 5. Então, 2 vezes 5 e dividir por 2, que a fórmula é essa, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, tá aqui. Base vezes altura, 2 vezes 5 é igual a 10, dividido por 2, vou ter 5 metros quadrados. Então, a área aqui do triângulo amarelo é de 5 metros quadrados. Qual a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado? Com piso emborrachado é toda essa região aqui. Como eu falei para vocês, essa área amarela é equivalente a essa daqui, ok? Basta você observar no desenho que eu marquei aqui em cima. Aqui é 2 metros, aqui é 5 a altura. Aqui nesse triângulo lá de cá, a mesma coisa, 2 metros, aqui 5. Então, se eu viesse aqui e completasse essa figura, se eu completasse aqui, então esse aqui seria 5 metros e aqui seria 2 metros, ok? Então, esse triângulo aqui seria igual a esse daqui. É o que eu estou dizendo. Esse aqui é igual a esse que foi acrescentado. Ou seja, então a área que eu estou procurando é quanto? A área será os 100 metros quadrados. Na verdade, aqui não é 100 metros, deixa eu corrigir aqui. Na verdade, isso aqui é a área total, né? A área total era 50 metros, 50, menos 5, que é essa região que eu tirei aqui, a área de areia, 5, e acrescentei do lado de cá, então mais 5. Então, minha área total não será 100, minha área será 50 menos 5 mais 5 vai dar o próprio 50 metros quadrados. Então, essa é a área destinada ao piso emborrachado.
Um vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo circular. O raio R da mancha, T minutos depois do vazamento, é dado em metros pela fórmula R é igual a raiz de T sobre 5. Então aqui eu tenho minha mancha, ela tem a forma circular, ok? E eu quero saber o seguinte, qual é em metros o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Então veja bem, eu tenho aqui que a fórmula, para eu encontrar o valor desse R, eu vou ter que usar a fórmula R é igual a raiz de T sobre 5. O que eu tenho? Eu tenho que o T é 4 minutos, né? Meu tempo é 4 minutos. Então, eu vou ter que R é igual a raiz de 4 sobre 5. E isso vai me dar o seguinte, que R é igual, raiz de 4 é igual a 2. Então, R é igual a 2 quintos, né? E quando eu faço essa divisão, eu vou ter que R é igual a raiz, ou melhor, que R é igual a 0,4 metros, o raio, né? Então, meu raio aqui é igual a 0,4 metros. Então, continuando, o item B, nesse momento, qual é em metros quadrados, né? A área da mancha. Então, está pedindo para eu usar que π é igual a aproximadamente 3,14. Então, π com duas casas decimais. Π é um número irracional, mas eu quero usar ele aqui só com duas casas decimais para encontrar um valor aproximado. Então, para eu calcular a área dessa região circular aqui, eu uso aquela fórmula aqui, essa fórmula, que a área é igual a πr ao quadrado. Mas eu tenho o seguinte, eu tenho que o valor de π aproximado é 3,14, né, que o exercício pediu para usar. Então, eu vou ter 3,14 vezes 0,4 ao quadrado. Primeiro, calculando a potência, 0,4 ao quadrado é 0,16. Então, eu vou ter que a área é igual a 3,14 vezes 0,16, que é igual a 0,5056. Aproximando isso aqui, ó, com duas casas decimais, eu posso falar que a área é aproximadamente 0,51 metros quadrados. Ou seja, a área dessa região aqui da mancha, né, que ela está ocupando é de 0,51 metros quadrados, aproximadamente meio metro quadrado, ok? E assim terminamos o PET do nono ano. Obrigado por assistir o vídeo. Peço a você que se inscreva no canal para que a gente continue estudando junto quando vier o PET volume 2. Abraços e até lá!